Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo no canal aqui da Levante Investimentos. Se você ainda não me acompanha nas redes sociais, o meu Instagram é @nandaguardian e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um modelo de valuation que prevê que o Bitcoin chegará a 288 mil dólares. Eu sei que isso parece loucura, mas quando o criador desse modelo disse que o Bitcoin chegaria a 60 mil dólares, por exemplo, no ano de 2021, também parecia loucura. Antes de você assistir esse vídeo, eu sugiro que você assista o primeiro vídeo que eu falei de valuation de Bitcoin. Eu vou deixar aqui em cima, porque esse modelo de agora é uma segunda interação, é uma segunda proposta feita em cima desse modelo, desse primeiro modelo chamado Stock to Flow. O modelo de hoje de valuation se chama Stock to Flow X ou S2FX. Qual que é a diferença do Stock to Flow para o Stock to Flow X? A principal diferença é o conceito de transição de fase. O que é uma transição de fase? Vamos primeiro entender o que esse conceito significa. Uma transição de fase é caracterizada por uma mudança de propriedade de qualquer coisa. Por exemplo, a água é um ativo, uma substância que passa por transições de fase. A água, dependendo da temperatura, ela pode adquirir o estado físico sólido, líquido ou gasoso. Então, um exemplo de transição de fase. Esse conceito de transição de fase também é aplicado no mercado financeiro. Em que sentido? O dólar, por exemplo, ele também já teve várias fases. Apesar dele ainda levar esse nome de dólar, as suas propriedades mudaram bastante no decorrer do tempo. Por exemplo, o dólar começou aqui passando por o que a gente chama de moeda de ouro. Então, ele tinha essa propriedade de ser uma moeda de ouro. Com o passar do tempo, deixou de ser moeda de ouro e passou a ser papel lastreado em ouro. E hoje é um papel lastreado em nada. Por que a gente fala que o dólar não é lastreado em nada? Porque o governo americano, toda vez que precisa de dinheiro, imprime dólar, assim como acontece em qualquer governo no mundo inteiro. As moedas fiduciárias, que a gente chama, elas não têm lastro nenhum. Então, esse é um exemplo de transição de fase que ocorre dentro do mercado financeiro. E aí, com o Bitcoin, aconteceu algo parecido. No ano de 2008, um estudo feito por Nick Carter mostrou como as narrativas do Bitcoin mudaram ao longo do tempo. Então, conforme eu estou mostrando aqui na tela, cada cor representa uma fase do Bitcoin, que é justamente essa questão de transição de fase. Então, a gente pode destacar aqui 4 principais fases de transições abruptas. Quais são essas fases? A fase azul é o Bitcoin e o conceito de prova de trabalho, é o Proof of Work. Tinha essa propriedade logo após a publicação do white paper do Satoshi Nakamoto. A segunda fase é a fase laranja, quando o Bitcoin começou a ter propriedades de meio de pagamento. Então, isso ocorreu após o Bitcoin adquirir a paridade com o dólar, de forma que um Bitcoin correspondia a um dólar. A terceira fase, em amarelo, foi quando o Bitcoin começou a ser visto como ouro digital, após o primeiro halving, com a paridade em relação ao ouro. Então, um Bitcoin, uma onça de ouro. E a quarta fase é a fase rosa, onde o Bitcoin adquiriu propriedades como ativo financeiro após o segundo halving. Um exemplo dessas propriedades como ativo financeiro são os mercados de futuros na CME. Daí, o que o Plan B pensou? O dono desse modelo pensou, ele fez uma relação do valor de mercado em função da variável Stock to Flow que eu expliquei no vídeo anterior. Então, esse gráfico aqui, ele mostra o Stock to Flow Ratio, a razão Stock to Flow, e os pontos de dados de preço usados no modelo Stock to Flow original que eu falei no vídeo anterior. E a gente pode identificar 4 clusters, ou seja, 4 agrupamentos, que é justamente correspondente àquelas 4 fases que eu acabei de explicar. Então, esses 4 grupos que a gente vê aqui no gráfico correspondem à fase azul, fase laranja, fase amarela e fase rosa que eu comentei. Só que esses pontos, eles estão muito afastados no gráfico. Então, o que o Plan B fez? Ele criou um algoritmo, ele quantificou todos esses 4 grupos, esses agrupamentos,
nos 4 clusters, que é correspondente a cada fase. Cada um desses 4 clusters possui uma combinação muito definida entre a razão, stock to flow, e o valor de mercado. Qual que é essa combinação? Por exemplo, aqui na fase 1, a razão stock to flow é 1,3 e o valor de mercado $1 milhão. Na fase 2, a fase laranja, a razão é 3,3 e o valor de mercado 58 milhões de dólares. Na fase 3, amarela, a razão stock to flow 10,2 e o valor de mercado 5,3 bilhões de dólares. E na fase 4, a última fase, a razão stock to flow 25,1 e valor de mercado 114 bilhões de dólares. Então tem características, tem combinações muito específicas e uma correlação linear, e eu vou mostrar o porquê que é linear entre essa razão, stock to flow, e o valor de mercado. Então aí o que o PlanB fez? Ele quantificou esses clusters, aqui eu estou mostrando um segundo gráfico já agrupado, então cada bolinha aqui, essas 4 primeiras bolinhas aqui representam justamente esses 4 clusters, ou seja, as 4 fases do Bitcoin. Aqui no eixo Y a gente tem o valor de mercado e no eixo X a razão stock to flow. Então tem uma combinação linear entre essas duas variáveis. E não só isso, o PlanB ele foi tão genial que ele ainda introduziu outros ativos no modelo para provar a tese dele, provar que fazia sentido. Quais foram esses ativos? A prata e o ouro. Então essas últimas bolinhas aqui, essa bolinha cinza que está lá em cima e a última bolinha ali, a última mesmo, lá em cima, que é um tom dourado aí mais escuro, representa o ouro. E claro, ele utilizou alguns dados específicos que eu vou deixar aqui na tela, uma combinação específica, de novo, entre a razão stock to flow e o valor de mercado, também para a prata e o ouro. Então esse gráfico mostra sim uma relação linear entre o stock to flow e o valor de mercado em dólares, e atualmente essa razão S2F do Bitcoin está aí algo em torno de 25. Então, com essa relação definida e considerando a atual fase do Bitcoin como um ativo de investimento, a gente pode estimar que entre os anos de 2020 e 2024, a relação stock to flow será de 56. Aí veja bem, tendo a relação stock to flow estimada de 56, é possível estimar o valor de mercado com base nessa relação. Por quê? Porque é linear, como a gente viu aqui no gráfico. E aí, estimando, colocando aí numa fórmula, eu vou deixar a fórmula aqui na tela, colocando numa fórmula, considerando esse valor de 56 entre os anos 2020 e 2024, a gente chega no valor estimado do Bitcoin, valor de mercado estimado de 5,5 trilhões de dólares. Beleza, como que isso tem a ver com o preço? Bom, o que é o valor de mercado? O valor de mercado é o preço da unidade do Bitcoin multiplicado pelo valor da moeda. Então, se a gente tem um valor de mercado de 5,5 trilhões, o PlanB também estimou que durante esse período terá em circulação 19 milhões de Bitcoin. O Bitcoin ele é escasso, ele tem um limite aí de 21 milhões de unidades, sendo que o último bloco, o último Bitcoin será minerado aí por volta do ano de 2140. Mas nesse período, o PlanB, o dono do modelo, estimou que terá em circulação 19 milhões de moedas em circulação. Então, com esse valor de mercado estimado de 5,5 trilhões e considerando que durante esse período terá em circulação 19 milhões de unidades de Bitcoin, a gente consegue estimar que o preço unitário da moeda, um Bitcoin no caso, valerá 288 mil dólares. Olha, eu sei que nenhum modelo de valuation é perfeito, até mesmo para mercado tradicional de ações, mas vale relembrar, e eu comentei isso no vídeo anterior, que esse modelo de stock to flow teve muitos acertos históricos. Então, acho que é interessante a gente pensar por esse outro ponto de vista, e a minha intenção aqui foi trazer justamente esse estudo que o PlanB fez. Se você ficou interessado ou interessada em entender mais sobre como funciona esse mercado, como acompanhar esse mercado, quais os indicadores de preço no curto e médio prazo, não deixe de conhecer a minha série aqui na Levante Investimentos Crypto Research. Tudo o que você precisa fazer é clicar no link aqui embaixo na descrição. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo e até a próxima.